Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Maria Rosa, sou professora de Bioquímica e toda terça-feira às 19 horas a gente traz uma aula nova aqui para você. Então já se inscreve aqui no canal para receber todas as nossas aulas. Você já se perguntou por que que tem gordura e tem óleo? Se os dois são lipídios? Se os dois entram aí na classe de lipídio, por que que um é gordura, por que que um é óleo, por que que um é líquido, por que que o outro é sólido? Já se perguntou isso? Na verdade, isso se deve às propriedades físico-químicas dos lipídios. Como os lipídios, a gente já viu na aula anterior, que os lipídios eles têm aí uma classe enorme de substâncias, né? Eles são aí o grupo que mais tem molécula diferente e funções diferentes. Por conta disso, eles têm propriedades físico-químicas extremamente diferentes também. E é isso que a gente vai entender na aula de hoje. Por que que a gordura entope a artéria e o óleo não? Por que que a gordura é sólida e o óleo é líquido, se todo mundo é lipídio? Vamos lá? Os lipídios, eles estão presentes aí em diversos alimentos, né? É muito comum a gente encontrar lipídio, é muito fácil a gente consumir lipídio. E só que eles têm propriedades físico-químicas muito diferentes, é por isso que difere aí uma molécula da outra. Então, os lipídios, eles são aí hidrofóbicos, né, como a gente viu, são moléculas insolúveis em água, têm inúmeras funções e são aí feitas de ácido graxo, triglicerídeo, colesterol, fosfolipídio, tem inúmeros lipídios diferentes. Quando a gente fala de lipídio, é importante a gente lembrar que os lipídios eles não têm um tamanho fixo. Eles têm, pode ter aí a cadeia carbônica deles, pode ter de 4 a 30 e tantos carbonos. Então é uma molécula extremamente diferente. Eu vou ter um ácido graxo de 18, vou ter um ácido graxo de 30. Isso muda totalmente as características físico-químicas desse ácido graxo. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem um ácido graxo saturado, que não tem duplas ligações aqui entre os carbonos, né? Só ligação simples. Então eu falo que é como se ele fosse um prego, ó, não parece um prego aqui? Ele fica bem retinho. Só tem ligação simples aqui na estrutura. E aí a gente classifica ele como saturado. Mas tem os lipídios que têm duplas ligações aqui no decorrer da cadeia, né, entre os carbonos. Então, esses lipídios, eles são insaturados. E essa insaturação, essa dupla ligação, faz com que esse ácido graxo, ao invés de ele parecer um prego, ele pareça uma minhoca. Ele faz essa curvatura aqui. E essa curvatura faz toda a diferença quando a gente fala de óleo ou gordura, quando a gente fala de entupir artéria, porque é essa insaturação aqui que vai ser responsável de não deixar entupir a artéria. A gente já vai entender melhor sobre isso. Esses ácidos graxos saturados, quando eles ficam juntos, um do ladinho do outro, eles ficam com essa característica assim, ó. Fica bem do ladinho um do outro, eles se empacotam. Então fica como se fosse um muro, que se a gente tivesse um monte de tijolo, fica um muro bem forte, porque eles são retinhos, como se fosse um prego. Mas esses aqui que tem essa curvatura, eles não conseguem ficar assim. Quando eles vão se empacotar, ó, a curvatura não deixa eles ficarem igual uma parede. Eles ficam todo torto assim, ó, todo esquisito, por conta dessa curvatura. Então eles não conseguem se empacotar corretamente, né? Bem forte aí, igual esse daqui. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque é isso que vai determinar o ponto de fusão desse lipídio. Quando a gente tem ácido graxo insaturado, por conta dessa curvatura e por não conseguir aí fazer esse empacotamento muito forte, o ponto de fusão dele vai ser menor. Então, ó, quanto mais insaturações, menor o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É o ponto de derretimento. É o ponto que a matéria sai do estado sólido para o líquido. Então, na verdade, quando a gente está em temperatura ambiente, por exemplo, a 25 graus, a gente já atingiu muitas vezes o ponto de fusão de um lipídio, que tinha lá o ponto de fusão de 3 ou de menos 11. Então, a gente já atingiu faz tempo o ponto de fusão. Ou seja, ele já derreteu. Ou seja, ele é um óleo, entende? Ele é oleoso, ele é líquido em temperatura ambiente. E é por isso que a gente esquenta a panela quando a gente vai lavar uma
panela de gordura, principalmente carne de porco, né? Aí a gente descobre quem que lava a louça em casa. Porque quando você tem uma panela de carne de porco, ou você esquenta a água para jogar na panela, ou você esquenta a própria panela já, né? Para que isso? Para atingir o ponto de fusão dessa gordura, para conseguir ficar mais fácil do detergente ir lá e lavar. Então a gente consegue derreter essa gordura para ficar mais fácil de lavar, ou seja, atingir o ponto de fusão, o ponto de derretimento. É por isso que as gorduras são sólidas e os óleos são líquidos, porque a gordura ela tem mais ácido graxo saturado, que é esse aqui, ó, que fica bem empacotadinho. Então eu preciso de uma temperatura muito maior para quebrar esse empacotamento, para derreter essa parede rígida. E aí a gente não atinge na temperatura ambiente, a 25 graus, o ponto de fusão dessa gordura, desse lipídio. Então, em temperatura ambiente, ela vai estar sólida ainda. A gente não atingiu o ponto de derretimento dela, porque ela vai ter um ponto de derretimento ali em torno de 60. E aí, quando você aquece a panela de gordura, você consegue atingir essa temperatura e a gordura derrete. Não é mágica, é bioquímica. Outra coisa que interfere também, se vai ser um óleo ou se vai ser uma gordura, é a cadeia carbônica, né? O número de carbonos que esse ácido graxo tem. Quanto maior o número de carbonos, maior também o ponto de fusão. Então, isso significa que eles têm ali um ponto de fusão super alto, né? Vai demorar para a gente conseguir atingir o ponto de derretimento dele. A gente precisa de uma temperatura muito maior, porque eles são moléculas grandes. Então, a gente vai precisar de uma temperatura mais alta. Então, quando tem uma cadeia carbônica maior, é como se eles tivessem ácido graxo saturado, porque o ponto de fusão dele vai ser muito mais alto por conta disso. Então, é isso que diferencia, na verdade, o óleo da gordura. E é por isso que a gordura entope a artéria, porque a gordura ela é sólida em temperatura ambiente. Então, ela é sólida dentro do seu organismo, né? A nossa gordura é sólida. Então, se você consome muita gordura, muita gordura, muita gordura, essa gordura vai acumulando na sua artéria porque ela é sólida e ela vai entupindo toda a artéria, veia, que tiver aí, aumentando a chance de doença cardiovascular, aumentando a chance de um infarto. E é por isso que é muito perigoso a gordura saturada, porque ela é sólida em temperatura ambiente. Então ela pode parar aí no seu organismo em qualquer lugar, qualquer veia, e aí interrompe o fluxo sanguíneo, pode interromper o fornecimento de oxigênio. Então é muito sério isso, né? Esse entupimento por conta da gordura. Nessa tabela eu mostro para vocês a composição de diferentes lipídios que a gente tem no nosso dia a dia. Então o azeite, ele é líquido em temperatura ambiente. Então ele vai ter mais ácido graxo insaturado, ó, o verde representa ácido graxo insaturado. Ele tem um pouquinho de saturado, mas a maior parte dele é insaturado. Nenhum alimento é 100% ou saturado, 100% insaturado. É uma mistura dos dois. Mas o que predomina é o que vai dar a característica se ele é óleo ou se ele é gordura. Então, como o azeite predomina o ácido graxo insaturado, ele vai ser líquido em temperatura ambiente. A manteiga é uma boa mistura dos dois. É quase 50%. Por isso que ela é mais cremosa, né? Ela é um sólido mole. Então, ela vai ter tanto ácido graxo saturado quanto insaturado também. Agora, a gordura da carne tem mais saturado do que insaturado. Então, por isso que ela vai ser mais sólida. Ela vai ter aquele grau de empacotamento maior, então eu vou precisar de um ponto de fusão maior que em temperatura ambiente eu ainda não atingi. Então, ela vai estar sólida em temperatura ambiente. Por isso que a gordura da carne a gente consegue ver, né? Consegue pegar na mão, consegue, né? O pedaço da gordura a gente tem bem sólida em temperatura ambiente. Isso acontece justamente por conta dessa ligação dupla que faz aquela curvatura da minhoca. Quando a gente tem esse ácido graxo saturado, olha o ponto de fusão dele, 69. Ou seja, a 25 graus ele vai estar sólido ou líquido em temperatura ambiente? Vai estar sólido, porque ele vai se empacotar um no outro aqui, ó, vai formar uma parede bem rígida e eu preciso de uma temperatura maior para romper isso. Agora, quando eu tenho um ácido graxo que tem insaturações, essas insaturações fazem aquela curva. Isso diminui a interação de um ácido graxo com o outro, que é a interação de Van der Waals. E aí a gente vai precisar de uma temperatura menor para já quebrar, porque tem menos interações. Então, eu preciso de uma temperatura menor para romper isso. Olha o ponto de fusão dele, -5.
Ou seja, 25 graus, meu amigo, isso aqui já derreteu faz tempo. O ponto de fusão dele é baixíssimo. Olha esse outro aqui, que tem um ponto de fusão de -11. Ele é o ômega 9 que a gente encontra lá no salmão. -11 em temperatura ambiente, que é 25, ele também já derreteu faz tempo. Então, essas insaturações aqui fazem essa curvatura no ácido graxo, fazendo com que ele não se empacote muito bem e não tenha interações um com o outro, assim, bem coladinho, muito forte. Por isso que a temperatura para romper vai ser bem menor, vai ser bem mais fácil romper essas interações poucas que existem. E ainda esses lipídios eles são hidrofóbicos. Uma outra característica de propriedade físico-química que os lipídios têm é a questão da solubilidade da água. Eles são insolúveis em água, isso é certo, são extremamente hidrofóbicos. Mas tem alguns lipídios que eles podem ser um pouquinho menos insolúvel. Não é que ele se torna solúvel, mas ele é um pouquinho menos insolúvel, entendeu? Isso acontece porque os lipídios, eles têm uma parte apolar. Isso acontece porque os lipídios, eles têm uma pequena parte polar, fazendo com que eles fiquem um pouquinho solúveis. Só que a parte apolar é muito maior. Mas quando eu tenho um ácido graxo de cadeia curta, quando eu tenho lá só 4 lipídios aqui, a parte apolar fica quase do mesmo tamanho da parte polar. Então, esse lipídio vai ser um pouquinho mais solúvel em água. Então, quanto maior a cadeia carbônica, quanto mais carbonos ele tiver, maior vai ser essa parte apolar. Então, menor é a solubilidade na água. A gente pode observar isso nessa tabela aqui, comparando os ácidos graxos de 12 carbonos, 14, 16, 18. Olha a solubilidade dele. Um, que tem lá uma cadeia maior, ele vai ter baixíssima solubilidade em água. Enquanto o outro, que tem uma cadeia menor, ele tem um pouquinho mais de solubilidade. Então, quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade em água. Menos eu consigo solubilizar ele em água. Aqui, essa tabela mostra também exatamente isso: o ponto de fusão e a solubilidade dos tipos de lipídios. Aqueles lipídios que são saturados, que não têm dupla ligação, né? O que representa esse número aqui? O número de carbonos e o número de insaturação. Então, esse ácido graxo tem 16 carbonos e nenhuma dupla ligação. Ele tem um ponto de fusão de 63. Então, em temperatura ambiente, ele é uma gordura. Olha a solubilidade dele. Como ele tem uma cadeia carbônica relativamente alta, a solubilidade dele já é menor, né? Aqui a gente tem um ácido graxo de 18 carbonos. Olha o ponto de fusão dele, 69, mais alto ainda. Aqui, quando a gente começa com as duplas ligações, com as insaturações, lá no carbono 9, no carbono 12, no carbono 15, olha para onde vai esse ponto de fusão. -11. Então, em temperatura ambiente, esse cara aqui já derreteu, ó, faz tempo. Ele é um óleo em temperatura ambiente. E é isso que difere o óleo da gordura, é isso que faz com que a gordura seja um grande problema aí de saúde pública, porque ela fica parada nos nossos vasos. Ela fica de forma sólida no nosso sangue. Isso vai fazendo entupimento de artéria, correndo risco sério de doenças, de infartos, de AVC. Então, por isso que é muito problemático o consumo exagerado de gordura saturada, porque ela vai parando aí onde ela quiser, na verdade. Isso é verdade, ela para onde ela quiser. Agora, os lipídios insaturados não. Eles fluem mais, né? Eles são líquidos em temperatura ambiente. Então, claro que também faz mal o excesso, enfim, porque continua sendo um lipídio. Mas a propriedade físico-química dele faz com que ele seja mais fluido. Então, ele não tem grandes chances de entupir ali a sua artéria. Então, os lipídios insaturados são líquidos em temperatura ambiente, enquanto os saturados são sólidos em temperatura ambiente. Beleza? Então, essas propriedades físico-químicas dos lipídios fazem toda a diferença na hora de a gente entender uma doença cardiovascular, na hora da gente conseguir interpretar um exame lipídico, porque dependendo de qual é o tipo de lipídio que está ali em maior quantidade, ele vai ter mais ou menos chance de risco de doença cardiovascular. Beleza? Se você gostou dessa aula aqui, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você sabia dessas propriedades físico-químicas aí dos lipídios, do ponto de fusão, solubilidade. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo para você, até a próxima aula.